de cultivo que utiliza apenas a água para o desenvolvimento da planta tem sido cada vez mais utilizado por pequenos produtores rurais e produtores caseiros que vivem na região metropolitana de São Luís, a hidroponia. Nele, plantas e vegetais crescem sem que haja o contato entre as raízes e a terra, com qualidade e conservando os mesmos nutrientes. Outra vantagem do sistema hidropônico é o tempo entre a semeadura e a colheita de hortaliças folhosas, como a rúcula, o agrião e o alface, que é em média de 35 dias. Já no sistema de plantio convencional, o plantio direto na terra, esse tempo é maior. Pode levar até 45 dias para se fazer a colheita. A hidroponia é uma técnica de cultivo de hortaliças que podem se incluir as folhosas e as hortaliças de fruto, onde elas são cultivadas sem a presença do solo. Nesse sentido, a gente tem uma produção exclusivamente à base de água. Nesta estufa, que fica na zona rural de Passo do Lumiar, centenas de pés de rúcula foram semeados nesses tubos próprios para hidroponia. A técnica parece simples, mas é bem planejada e requer um especialista no assunto para garantir as orientações corretas para o cultivo. Durante o processo, a água recebe a solução nutritiva e circula entre as tubulações até voltar às caixas d'água e ser reaproveitada de forma segura. Uma das vantagens e que é o grande apelo da técnica é a questão da economia hídrica. O sistema aqui que a gente faz essa consideração, ele é um sistema fechado, onde tem uma caixa d'água acoplada a uma bancada e essa caixa d'água abastece essa bancada. Nessa bancada estão dispostas as plantas, a água passa banhando o sistema radicular dessas plantas, retorna para a caixa d'água e assim você não tem a perda de água quando você joga a água num sistema convencional, quando você joga a água no solo, né? A hidroponia não é um privilégio apenas da zona rural. Há 8 anos, o professor Moacir Feitosa utiliza a técnica para a produção de rúcula, agrião e alface. A hidroponia começou como hobby. Atualmente, o professor comercializa a produção que chega a 6.000 plantas a cada colheita. Hoje eu tenho já uma estrutura bastante significativa que ela está sendo utilizada agora com o fim comercial, de comercializar a alface de toda espécie, comercializar a rúcula, o agrião principalmente, além da cebolinha e do próprio coentro. Entre erros e acertos, o professor buscou se especializar no cultivo hidropônico, ao ponto de criar ferramentas próprias para ajudar na produção, como a caixa que ele chama de máquina de germinação, onde ele deixa as sementes por até 18 horas antes da etapa chamada maternidade. A técnica, que parece simples, pode ser feita em qualquer espaço, desde que tenha acompanhamento especializado. Você tem aí uma questão bem delicada nessa questão da produção hidroponia. É exatamente saber como é que você vai conduzir numa área quente, como é o estado do Maranhão e o Nordeste, a questão do pH da planta e a condutividade. Mas por uma região quente como a nossa, isso não dá certo, porque foi um dos problemas que eu tive no início. Tanto é que eu trabalho com a condutividade aqui variando de 1 até 1,20 para a alface americana e para o outro tipo de alface de no mínimo 1,40 e no máximo 1,60.